Olá, amigos e amigas que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos da Revista Espírita, no mês de março de 1858, hoje vamos refletir sobre o segundo artigo feito por Kardec sobre o Sr. Home. Kardec abordou o tema, Sr. Home, análise da mediunidade de efeitos físicos do Sr. Home em vários artigos nesta Revista Espírita de 1858. Nós vamos já Kardec fez referência ao Sr. Home no artigo de janeiro, em fevereiro, agora em março, e em abril e maio ele ainda analisa o fenômeno Sr. Home e o impacto causado pela mediunidade do Sr. Home na sociedade francesa, na Europa, não é? E nós vamos ver que ainda depois, na Revista Espírita de 62 e de 64, ele volta a tratar sobre fatos referidos ao Sr. Home. Muito bem, se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima e por ele você pode acessar nossos estudos anteriores e outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, sobre o Sr. Home, vamos só recordar que em janeiro de 1858, Kardec apenas cita o Sr. Home e, comentando a sua atitude desinteressada de ganhos ou de qualquer notoriedade, ao tratar sobre as manifestações físicas, no artigo que tem por título Manifestações Físicas, ele diz que mais tarde falaria pormenorizadamente sobre o Sr. Home e sobre a missão que o conduziu à França. No periódico de fevereiro de 1858, possivelmente instigado pela sugestão da senhorita Claire, no final do diálogo que ela trava com ele no artigo Palestras de Além-Túmulo, não é? Quando ela diz de que para ser percebida pelos encarnados, ela, espírito desencarnado, ela precisaria da presença de um médium do gênero do Sr. Home. E no artigo seguinte, Kardec, então, nos apresenta todo um comentário sobre a pessoa do Sr. Home e a sua mediunidade, definindo nesse momento a sua missão, a missão do Sr. Home, como um poderoso auxiliar na propagação das ideias espíritas, bastante interessante. Então, o estudo que nós fizemos sobre esse artigo, o Sr. Home, fevereiro de 1858, está salvo no nosso canal, com lápis na mão. Basta você clicar no link que vai aparecer na tela para você contactar o nosso canal, www.youtube.com/, com lápis na mão, letra minúscula e sem tio. Espia aí, vai lá e vê o estudo de fevereiro de 68, está bastante rico. Como nós dissemos, ele vai continuar, não é, refletindo sobre o Sr. Home e os fenômenos físicos por ele provocados. E nós vamos ver que ele diz que todo efeito, comentando fenômenos físicos, ele diz assim: todo efeito que revela a ação de uma vontade livre é, por isso mesmo, inteligente.
Isso é, deixa de ser puramente mecânico e não poderia ser atribuído a um agente exclusivamente material. Ou seja, aí nós comentamos, existe sempre a presença de um agente inteligente para que as manifestações físicas, mesmo as espontâneas, aconteçam. Por que estamos chamando atenção para esse comentário de Kardec? Quando nós pensamos em fenômenos físicos, principalmente nos fenômenos físicos espontâneos, há um capítulo na segunda parte de O Livro dos Médiuns, inclusive com esse título, comentando ali ah, capítulos 4 e 5, os fenômenos físicos, e depois os fenômenos físicos espontâneos, não é? Nós vemos que acontece muitas vezes independente da vontade, da determinação da vontade do médium, o que não exclui, aí é que é importante observarmos a presença do médium. Embora a presença do médium não determine uma manifestação inteligente, não é? Vemos essa observação de Kardec, mesmo nos fenômenos puramente mecânicos, a presença do médium é necessária para que o fenômeno aconteça e para que nós entendamos melhor isso, vou lembrar para vocês o capítulo 20, não é? De O Livro dos Médiuns também, onde nós vamos encontrar subsídios para entender melhor essa ideia. Os fenômenos físicos importantes, a presença do médium, doador do fluido, que vai somado ao fluido dos espíritos, determinar a, o fenômeno físico, não é? E para a gente entender melhor como esses fenômenos físicos acontecem, lembrando o Sr. Hulme, e nós já comentamos com vocês sobre o fenômeno de levitação, inclusive, do Sr. Hulme, é uma foto muito interessante desse fenômeno na internet, é fácil de encontrar, onde ele espontaneamente levita. Ele diz em O Livro dos Médiuns que ele só se percebia levitando, era uma coisa tão espontânea, que ele só se percebia levitando quando ele olhava para baixo e via que ele estava fora do chão, né? E Kardec narra que certa vez ele chegou a marcar com um giz, com um lápis, o teto, riscou o teto para mostrar que ele havia efetivamente alcançado aquela altura e que isso não se tratava de uma ilusão de ótica, vamos dizer assim. Mas como é que isso se dá, não é? O que é que havia de possibilidade diferente da maioria das criaturas no Sr. Home para que o fenômeno acontecesse? Então, nós vamos ver que lá, voltando ao artigo de fevereiro, nós vamos ver que Kardec nos diz que a causa das manifestações do Sr. Home, a causa era inata a ele, Sr. Home. Kardec explica, sua alma, que parece não se prender ao corpo, senão por fracos liames, tem mais afinidade com o mundo espírita do que com o mundo corpóreo. Ele, eis porque se desprende sem esforço e mais facilmente que os outros, entra em comunicação com os seres invisíveis. Interessantíssimo, porque nos remete àquelas condições já analisadas por Kardec
em O Livro dos Espíritos, questões de 400 em diante, quando fala sobre sono, sonhos, sonambulismo e as condições do espírito durante o sono, quando o corpo, não necessitando, se enfraquecem os laços que ligam o espírito e seu corpo espiritual ao corpo físico e ele se desprende, não é? Podendo viajar no espaço, vamos dizer assim. Essa condição estava presente independente da condição do corpo físico adormecido no senhor Home, não é? E em muitos médiuns, alguns médiuns, a gente observa essa maior facilidade de desdobramento do corpo espiritual, é uma característica maior, mais presente, com mais intensidade ou menos intensidade, presente na maioria dos médiuns, não é? Esse desdobramento do corpo espiritual, podendo, então, o médium entrar em contato, ter a percepção do mundo dos espíritos. No nosso relato anterior, no artigo de fevereiro de 1858, nós comentamos a observação feita pelo assassino Lemer, aliás, não em fevereiro, não, engano meu, deixa eu corrigir, o assassino Lemer está aqui, anterior a esse segundo artigo do senhor Home, em março de 1858, quando ele comenta as manifestações, né, a comunicação do assassino Lemer, da rainha e do doutor Xavier, e o espírito do assassino Lemer, assim que ele se identifica, ele fala do comentário de um outro espírito que havia acontecido anteriormente, a senhorita Kátia, quando ela comenta a Kardec sobre a médium Hermance e a facilidade que ela sentia em se comunicar com Hermance, dizendo, ela tem uma expressão bastante interessante, quando ela diz assim, que a Hermance jamais deixou inteiramente o mundo dos espíritos, jamais deixou inteiramente o mundo dos espíritos. Essa faculdade mediúnica radicada no organismo da médium, possibilitava a ela essa condição de um fácil desdobramento, então, com facilidade, ela entrava em conexão com o mundo espiritual, o que leva a senhorita Kátia a dizer que ela usa essa expressão, né, de que ela jamais deixou inteiramente o mundo dos espíritos. Muito bem. E nesse sentido, vale a gente observar também o papel da influência moral da médium. Certamente, essa possibilidade da sua mediunidade era favorecida por um estilo de vida como alguém que, embora vivendo a vida material com as suas exigências, não amou mais a vida corporal que a vida espiritual. Também gostamos particularmente, chamou a nossa atenção essa maneira de Kardec se expressar, muito interessante, quando ele fala de uma condição de vida material em que nós estamos atendendo às exigências da vida material, no entanto, não apegados, envolvidos de tal maneira com a vida material e esquecidos da vida espiritual, que diz Kardec, amando mais a vida corporal do que a vida espiritual. Aliás, quem fala são os espíritos respondendo a Kardec na questão 164 de O Livro dos Espíritos,
quando eles comentam a perturbação espiritual depois da morte, logo depois da morte, né? Posterior ao momento da morte. Muito bem. Voltando aqui em nosso texto, a mediunidade do Sr. Home, nós vamos ver que Kardec, nesse artigo, ele registra para nós o impacto causado e as diferentes reações do público parisiense ao fenômeno do Sr. Home. E ele diz que há aqueles que admiram essa possibilidade mediúnica, não é? E a ponto de acrescentarem as suas narrativas invencionices. Muito interessante essa observação. Diz também que há aqueles a quem Kardec chama detratores, que levianamente acusam o médium de charlatanice. Kardec vai revelar, então, um episódio muito comentado sobre uma narrativa mentirosa, uma totalmente falaciosa de um certo Marquês de, como Kardec o identifica, narrando um fato que teria acontecido no teatro. Vale a pena recordar lá no artigo, para o objetivo de Kardec nos chamar a atenção tanto para essa tendência nossa, podemos dizer assim, de em a nossa admiração pelo fenômeno mediúnico, nós vamos nem percebendo, acrescentando, né, interpretações à nossa narrativa e, de uma certa maneira, exagerando, falseando com a verdade, muitas vezes, como também ele se preocupa bastante à época com o comportamento dos detratores. Muito importante observarmos, não criticando a liberdade de expressão dessas pessoas, mas analisando, como dissemos, a maneira leviana como essas pessoas vão pautando as suas conclusões sobre um fenômeno sem buscarem compreender as justificativas e os fatos, as leis, melhor dizendo, naturais em que o fenômeno se baseia, se sustenta para acontecer. Vale lembrar que no livro Obras Póstumas nós encontramos um artigo de Kardec com o título Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo. Muito importante, pincelamos 2 parágrafos para que a gente observe o pensamento de Kardec. Ele diz assim: é imprescindível o direito de exame e de crítica, e o Espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica, como não tem a pretensão de satisfazer a toda a gente. Olha a posição tranquila e segura de Kardec, não é? Cada um é, pois, livre de o aprovar ou rejeitar, mas para isso necessário se faça discuti-lo com conhecimento de causa. Antes de imputar a uma doutrina a culpa de incitar a um ato condenável qualquer, a razão e a equidade exigem que se examine se essa doutrina contém máximas que justifiquem semelhante ato, para conhecer-se a parte de responsabilidade que, em dada circunstância, caiba ao Espiritismo, há um meio muito simples.
proceder de boa fé a uma perquirição, não entre os adversários, mas na própria fonte, do que ele aprova e do que ele condena. Importantíssima a lucidez de Kardec, respeitando a posição dos antagonistas, é como em outro momento, em O Livro dos Médiuns, ele também classifica esses detratores, né, antagonistas, mas dizendo que para a crítica é importante que ela seja sustentada por argumentos lógicos. E isso, para nós, nos dias atuais, é muito importante, porque a superficialidade das notícias, né, do noticiário trazido para nós agora, pela possibilidade das mídias sociais, e agora com o fenômeno notável da inteligência artificial, quanta coisa enganosa vai sendo criada, é muito importante que nós sejamos cuidadosos, né, ao fazermos juízo daquilo que escutamos, para que não sejamos levianos, endossando afirmativas mentirosas, importantíssimo, não é? E fazendo julgamentos injustos. Temos grande responsabilidade, particularmente quando se tratam de informações sobre a doutrina espírita e sobre o julgamento que fazemos daqueles que trazem essas informações. Médiuns, companheiros, muitas vezes, que trazem essas informações. A análise é importantíssima, mas o critério, o bom senso, o respeito são importantíssimos também. E Kardec continua dizendo, então, para nós: o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas, do mesmo modo que a medicina não é com os que a exploram, nem o são, nem a sã religião, com os abusos e até crimes que se cometam em seu nome. O Espiritismo não reconhece como seus adeptos, senão os que lhe praticam os ensinos, isto é, que trabalham para melhorar-se moralmente, esforçando-se por vencer os maus pendores, por ser menos egoístas e menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em tudo, porque é essa a característica do verdadeiro espírita. Que parágrafo importantíssimo esse posicionamento de Kardec, quando, para além de ele continuar nos recomendando, chamando a nossa atenção para o cuidado com as análises, não é? Os comentários, os juízos que fazemos dos conteúdos com que tomamos referência, ele vem falar também, e aí ele traz para nós um outro olhar que podemos entender dessa questão, lembrando-nos que para sermos verdadeiros espíritas não basta recitarmos os conteúdos da doutrina, não basta um conhecimento objetivo sobre as notícias, as matérias. É importante que nós nos utilizemos efetivamente desses ensinamentos no trabalho de nos melhorarmos moralmente. E aí ele vai dizer para nós que nos melhorarmos moralmente é o esforço para vencer os maus pendores,
sendo menos egoístas, menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em tudo, porque diz ele, essa característica do verdadeiro espírita. E vale sempre lembrar que nesse esforço nesse trabalho por nossa melhoria moral, por nossa transformação moral, nós vamos encontrar dos conteúdos do Livro dos Espíritos o caminho de como realizar essa transformação. Porque não basta nós engolirmos, abafarmos os nossos maus pendores. Para vencê-los, será sempre preciso a observação de nós mesmos, conhece-te a ti mesmo, observar-nos nesses comportamentos muitas vezes socialmente disfarçados, mas presentes no nosso íntimo, para que possamos, então, pelo conhecimento da verdade e pelo esforço de vivenciarmos a verdade, refletindo sobre ela, nós irmos efetivamente realizando esse trabalho de superação, de modificação das nossas condições egóicas, porque o egoísmo está na base de todos os vícios, para que possamos, então, vencendo o egoísmo, vencendo o materialismo, tudo o Livro dos Espíritos para nós irmos efetivamente realizando esse trabalho de transformação moral. Muito bem, vamos adiante. Dissemos que nesse artigo marcamos aqui, Kardec se preocupa, isso aqui é bem interessante, em firmar a sua posição de observador e pesquisador. Prestamos muita atenção quando lemos a Revista Espírita, e eu acredito que seja um dos aspectos importantes da leitura, da reflexão sobre a doutrina espírita, como eu sempre chamo a atenção, nós conhecermos a maneira como Kardec foi lidando com os conteúdos que lhe eram apresentados. A sua posição de observador e pesquisador, livre do espírito de sistema, já comentamos sobre ele, presente esse espírito de sistema em críticos e detratores à época de Kardec. E ele vai afirmar, analisando a mediunidade do Sr. Home, ele diz para nós, o nosso objetivo é dar a conhecer a verdade. No interesse da ciência, tudo quanto relataremos foi colhido em fontes de tal maneira autênticas que lhe podemos garantir a mais escrupulosa exatidão. Obtivemo-lo de testemunhas oculares muito sérias, muito esclarecidas e altamente colocadas, de modo que sua sinceridade não poderá ser posta em dúvida. Se dissesse que tais pessoas poderiam ter sido de boa fé vítimas de uma ilusão, responderíamos que há circunstâncias que afastam toda suposição desse gênero. Aliás, tais pessoas estavam muito interessadas em conhecer a verdade, para não se premunirem contra qualquer falsa aparência. A que pessoas ele está se referindo? As testemunhas dos fenômenos presenciados. E aí ele recorda para nós a importância do meio ambiente para as comunicações.
Está lá em O Livro dos Médiuns, capítulo 21, quando ele diz que, às vezes, a assembleia, o ambiente, está formado de pessoas de tal ordem que perante essas pessoas jamais se produziu qualquer coisa, mesmo sendo pessoas amigas. Olha que importante. Por quê? Porque não há formação de um ambiente favorável às manifestações. Muitas vezes por uma posição de descrédito, já não é, pensamentos preconcebidos contrários, críticos àquele fenômeno que vai ser observado. Isso também é muito importante para nós no nosso posicionamento nos dias atuais, não apenas na nossa relação com a mediunidade, o fenômeno mediúnico, nas relações mediúnicas, nós nos colocamos. O nosso pensamento, a nossa crítica silenciosa, muitas vezes, embora a nossa aparência esteja serena, sorridente, olhando muitas vezes a manifestação, o trabalho, a opinião, a palestra de um companheiro, a nossa vibração, tantas vezes não é aquela vibração mais favorável à boa realização do trabalho, não é verdade? E Kardec vai, então, continuar dizendo, para nós terminar o artigo de março de 1858, prometendo nos próximos números analisar o fenômeno das aparições, bastante interessante, e dos sons produzidos sem a interferência, vamos dizer, nos instrumentos musicais de pessoa física. E diz Kardec que de todas as manifestações produzidas pelo Sr. Holme, a mais extraordinária é, sem dúvida, a das aparições, razão pela qual nelas mais insistimos, à vista, diz ele, das graves consequências daí decorrentes e da luz que elas lançam sobre uma porção de outros fatos. O mesmo se dá com os sons produzidos no ar, instrumentos de música que tocam sozinhos, etc. Examinaremos tais fenômenos detalhadamente no próximo número, abril de 1858. E vamos terminando lembrando a importância da nossa reflexão para com o último parágrafo desse artigo, onde Kardec chama a nossa atenção para a finalidade do estudo e reflexão da doutrina espírita. Vamos ler aqui e vamos acompanhar com atenção o que Kardec nos diz. Ele diz assim: a religião nos ensina a existência da alma e a sua imortalidade. O Espiritismo dá-nos a sua prova viva e palpável, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. E aí ele vai dizer para nós: o materialismo é um dos vícios da sociedade atual, porque engendra o egoísmo. Que há realmente fora do eu, para que tudo seja referido à matéria e à vida presente. Intimamente ligada às ideias religiosas, esclarecendo-nos sobre a sua natureza, a doutrina espírita nos mostra a felicidade na prática das virtudes evangélicas. Ela lembra ao homem os seus deveres para com Deus, para com a sociedade e para consigo mesmo. Ajudar na sua propagação, na propagação dessa doutrina, é desferir
um golpe mortal na chaga do septismo que nos invade como um mal contagioso. Honra, pois, aos que empregam nessa obra os bens com que Deus os favoreceu na terra. que beleza esse último parágrafo que nos reporta a questão 799 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar aos espíritos de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. E os espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Onde se encontram os seus verdadeiros interesses? Na nossa reflexão, quais são os nossos verdadeiros interesses nos dias atuais? Observando como ocupamos as nossas horas, e mesmo nas tarefas as mais materiais, com que estado de espírito nós realizamos essas tarefas, nós vamos poder definir onde se encontram os nossos verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E vale lembrar a continuidade, não é, na questão 800, quando Kardec, interessante, aquela época, é tão atual essa pergunta, se nós não deveríamos temer, olha como tem tudo a ver com esse nosso momento atual que estamos vivendo, não há que se temer, né, que o Espiritismo não consiga triunfar pela negligência dos homens e pelo seu apego às coisas materiais, e os espíritos vão dizer da importância do tempo para as transformações graduais e progressivas, lembrando para nós que a cada geração esse trabalho se realiza. E aí a gente olha essa afirmativa a cada geração de duas maneiras, sincrônica e diacrônica, porque podemos pensar que as gerações, no tempo, na sociedade, a cada geração, o tempo cronológico passando, o homem, a sociedade, vai tendo mais possibilidade de refletir, não é, sobre o seu viver e sobre essas questões ligadas aos preconceitos de seitas, castas e cores, a ausência dessa grande solidariedade, mas podemos pensar também a cada geração como o nosso próprio movimento evolutivo, a cada encarnação, a cada vivência, nós vamos, não é, desenvolvendo em nós mesmos, combatendo em nós mesmos os vícios, o egoísmo que engendra todos os males, para estarmos mais conectados com a lei de Deus e exercendo, a partir da melhor compreensão dessa lei, a grande solidariedade que nos há de unir a todos como irmãos. Muito bom, meus queridos amigos, irmãos, chegamos ao final de nossa reflexão de hoje, agradecendo a você pela companhia em nosso estudo de hoje, pela visita ao nosso canal, com o lápis na mão, e desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em sua casa, em sua família, em sua vida, e esperando encontrar você na próxima semana
para mais um estudo sobre a Revista Espírita. Até lá, então. Muita paz.